A questão da fé na carta aos Hebreus. Esta é a lição de número 4 da classe de adolescentes, que será ministrada no dia 27 de julho. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Ivan César, sou diácono da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, congrega aqui na cidade de Uberaba. Vamos lá para a lição que será de grande aproveitamento para os nossos alunos. Não é um tema muito simples para o professor ou professora explicar. Não é, eu digo assim, porque a carta aos Hebreus é uma carta bastante teológica, com um teor que, se nós formos aprofundar, com certeza ficaremos horas e horas falando do amor de Deus através desta carta, né? Dessa carta que não tem a autoria determinada, né? Não sabe ainda quem foi que escreveu esta carta, mas importante é entendermos que quem escreveu estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 6. Vamos ler o título aqui na nossa Bíblia Pentecostal: A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, uma palavra maravilhosa que fala sobre fé. E a mensagem principal é o versículo 6 que nós acabamos de ler. Professor, atenção, você tem 3 objetivos, 3 pontos a observar na ministração da sua aula. Realize a sua dinâmica, faça as suas reflexões com seus alunos, dê oportunidade para que eles participem, mas fique sempre atento ao tema, ao título da lição, ao tema, aos objetivos. E nós temos aqui o primeiro, que é explicar o conceito bíblico de fé. Em seguida, apresentar a galeria dos heróis da fé. Destacar a importância da fé na vida do cristão, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Crente sem fé não é crente, né? Então, para começar, nós já temos que ter esse entendimento. Quem crê e for batizado será salvo. Então, se eu estou na casa de Deus, aceitei a Cristo, estou lá, eu tenho que ter pelo menos o mínimo, né? Pelo menos um pouquinho, às vezes, né? Ter fé é uma batalha, é uma luta, sim, principalmente quando estamos passando por lutas, mas nós temos que ter sempre a esperança no nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós e nós devemos ter esse entendimento e também levar os nossos alunos em sala de aula, porque momentos difíceis virão, com certeza. É a nossa vida, a vida do crente é a vida de luta diária, luta em todo o tempo, mas Deus nos dá a vitória, nos garante a vitória, Ele nos garante, ou seja, se Ele nos garante, nós precisamos ter o quê? Então, para alcançarmos a vitória, precisamos de fé. Então, vamos lá, fé é algo essencial, essencial. Nós acreditamos que Jesus vai voltar, acreditamos que Ele nos salvou, então Ele pode abrir a porta do emprego, Ele pode ajudar os nossos alunos na escola, na prova, na faculdade, Ele pode dar vitória a eles quando eles oram para que seus pais venham aos pés do Senhor, aqueles que ainda não são. Tudo o que for bom, aquilo que estiver alinhado na vontade de Deus, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 2, 3, lá, que quando nós não recebemos muitas das vezes porque não pedimos, e quando pedimos mal, não recebemos também, né? Porque se pede mal, por quê? Porque não está alinhado com a vontade de Deus. Então nós temos que lembrar aos nossos alunos que sempre peça a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Está na Bíblia. Ao observarmos a palavra do Senhor, nós vamos entender qual é a vontade do Senhor e vamos fazer pedidos de acordo com a sua vontade, e fazendo assim, seremos abençoados, e nossos alunos serão grandemente abençoados. Então, nós vamos falar de grandes exemplos que foram na Bíblia, grandes exemplos de irmãos que tiveram fé, de mulheres também, e vamos lembrar também aos nossos alunos que quando eles forem humilhados por acreditarem em Deus, quando fizerem brincadeirinha, chacota com eles na escola, que eles continuem confiando no Senhor, sabendo que Deus dará providência até para aqueles ali que estão brincando, até para aqueles, não que acontecerá algo mal, não, tudo está nas mãos do Senhor, mas para que seja exemplo mesmo, para que um dia esse aluno que brinca lá, o que está lá na escola secular, né, no caso, estou dizendo,
ele chega um momento em que ele entenda que Deus realmente, o Deus que estava na vida daquela irmãzinha, daquela jovenzinha lá da escola secular, ou do nosso irmãozinho adolescente, aquele Deus é verdadeiro. E ele foi exemplo. E ele vai entender que só teve paz naquele momento que ele fez chacota com ela, porque exatamente havia sobre a vida dele ou dela a presença do Deus Todo-Poderoso. Somente assim. O que é fé? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Isso aqui está em Hebreus, né? No primeiro capítulo, nós fizemos essa leitura. A fé é a certeza que vamos receber algo que não estamos vendo. Eu vou receber. E por quê? Por que eu vou orar crendo nisso? Porque Deus me garante vitória. Porque Deus nos garante vitória. O emprego. Os nossos adolescentes, então, eles devem estar, a maioria ali na escola, se preparando para, quem sabe, daqui a pouco um vestibular. E eles podem crer que Deus abrirá a porta. Se eles também orarem, direcionados pelo Espírito Santo, pedindo aquilo que é certo, como nós falamos, né? O Espírito Santo ajuda a gente a pedir aquilo que é bom. O Espírito Santo ajuda os nossos alunos. Então, nós temos que sempre estar guiados por Deus em todas as situações, né? Na hora de orar, antes de orar, saber o que vai ser buscado ali. Mas a fé é isso, é a certeza, é se agarrar naquilo que não vemos. Isso é fé, tá? É incrível mesmo. Como é que eu vou me agarrar com algo que eu não vejo, professor? Professora, como? Deus nos dá esta condição. Precisamos entender então que fé não é confiança em nós, não é no homem. A confiança no homem, o homem é falho. A Bíblia fala sobre o homem, daquele que confia, que confia na carne, que confia no homem. Maldito aquele que confia no homem. Pensamento positivo também não é fé. Pensamento positivo é apenas um pensamento positivo. Acreditar em algo que não está vendo. Isto se chama fé, ou seja, é ter certeza absoluta em algo que você não está vendo. Pensamento positivo é como se estiver torcendo para que dê certo, mas a fé não, a fé é a certeza, eu tenho certeza que vou receber, eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas, eu tenho certeza que Deus vai curar minha mãe, meu pai, eu tenho certeza absoluta que Deus abençoará os meus amiguinhos, as minhas amiguinhas. Eu tenho certeza que Deus abençoará as pessoas que estão ao meu redor. É isso. A fé é isso. E também não é um salto no escuro. Eu vou fazer isso aqui, Deus me abençoa no caminho. Primeiro, para fazer algo, precisamos estar direcionados pela vontade de Deus. Então, fé não é salto no escuro. Ela é uma confiança inabalável no caráter de Deus e em sua palavra. É a confiança em Deus, nas promessas do Senhor, naquilo que o Senhor prometeu, nas bênçãos que o Senhor já escreveu para as nossas vidas. Isto é fé. E na palavra? A palavra é a mensagem de Deus. Deus Todo-Poderoso, Ele se escolheu revelar para nós através da palavra. E a palavra está aí. A palavra é a Bíblia Sagrada. Aquele que prometeu irá cumprir o que disse no tempo determinado. Se Deus prometeu, Ele irá cumprir. Nós estando debaixo das suas mãos, das suas potentes mãos seguras, alinhado com a sua vontade, vivendo uma vida de santidade, Ele cumpre em nossas vidas. Ele vai cumprir na vida do crente, na vida do cristão, na vida daquele que crê, o crente, aquele que crê. Agora, se não crê, não tem promessa para quem não crê, na verdade. Não tem promessa, então, para aquele que não crê. A fé é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Isto é a verdade. Nós estamos falando de fé é exatamente isso, né? De coisas que nós não podemos ver, mas que em breve desfrutaremos. É esse o sentimento. Eu não tenho isso hoje, mas amanhã eu vou ter, porque Deus Todo-Poderoso vai me ajudar. Porque Deus maravilhoso, Ele falou que vai me abençoar. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Você crê, professor? Eu tenho certeza que você crê, né? Deus é maravilhoso e tem realizado maravilhas através da sua vida. E agora aqui só um parêntese para falar que Deus que se Deus colocou em suas mãos, meu amado irmão, minha amada irmã, este projeto de ensinar a palavra de Deus, porque Ele sabe que você é capaz
de fazer. Confie nas promessas do Senhor, tenha certeza de que você foi chamado, que você foi escolhido para fazer esta obra maravilhosa. E Deus chama exatamente aqueles que são imperfeitos, assim como o Senhor chamou a Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas nós estudamos a história de Davi e vemos que ele era um homem imperfeito. Ele tinha as suas dificuldades e foi grande as suas lutas, mas ele venceu em nome do Senhor, porque sempre quis estar próximo de Deus, sempre quis estar aos pés do Senhor. Então, você é mais do que vencedor, porque o Senhor está contigo. Ele te levantou, te pôs aí, te ergueu, te tirou lá de onde você estava, no mundo, onde o inimigo cirandava com você. Mas agora você está na presença de Deus e você tem a paz, tem a alegria que o mundo não pode dar. Então, isso é motivo de nós sermos gratos ao Senhor e realizarmos a sua vontade, e fazermos a sua obra. Então, tenha fé, prossiga para o alvo. E vamos lá, para o tópico de número 2. Eu vou pedir aqui ao professor, aos irmãos aí, né, professora, quem estiver assistindo essa aula, deixe seu like, se inscreve aí no canal também, nos ajuda aí a divulgar esta palavra para mais pessoas, para que a palavra de Deus seja conhecida e que muitos tenham a fé em Jesus como único e suficiente Salvador de suas almas. Grandes exemplos de fé é o tópico 2. O capítulo 11 da carta mostra muitos exemplos de fé. Então nós temos aqui Abel, que teve seu sacrifício aprovado por Deus, porque ele ofereceu o seu melhor, ele deu o seu melhor, porque confiou que o Senhor agradaria, que o Senhor o abençoaria. Ele quis agradar a Deus e assim ele foi abençoado. Enoque, que demonstrou fé na sua caminhada, na sua jornada, nas promessas de Deus. Noé, que construiu uma arca. Veja quão grande foi a fé de Noé. Ele construiu, Deus falou, haverá um momento que encherei a terra de água e eu preciso que você construa uma arca. E ele demorou muitos anos para construir aquela arca. Isso é muita fé, mas é muita fé no Deus Todo-Poderoso. Porque um trabalho, um empreendimento tão grandioso de uma arca, Noé teve esta fé. O trabalho, muitos anos de sua vida dedicados à construção da arca. E o Senhor cumpriu, o dilúvio aconteceu e Noé, ele se livrou, né? Na verdade, Deus livrou Noé da morte e também a sua família e os animais, para que em seguida eles pudessem voltar em terra seca. Abraão obedeceu. Abraão, ele é um grande exemplo de fé. Ele saiu da sua terra. O Senhor falou para ele: sai da sua terra, sai da sua zona de conforto aí, onde você está aí muito bem com a sua família. Saia daí e vá para aquela terra que lá eu vou te abençoar. E eu farei você pai de nações. Abençoarei você, abençoarei a sua família. Aquela passagem que Abraão ele está ali prestes a imolar, prestes a sacrificar o seu filho. Então, isto é fé no Senhor, na providência do Senhor. Qual era o sentimento de Abraão naquele momento? Se Deus ressuscitaria a Isaac ou se... Não sabemos, mas sabemos que ele teve fé. E é algo incrível para nós, é marcante para nós, né? A vida de Abraão, as passagens que nós lemos da vida desse grande homem de Deus. Moisés, que buscou justiça, que libertou o povo de Israel, que estava no cativeiro, que trabalhou ali com este povo na caminhada, na peregrinação até a terra prometida. O Senhor foi grandemente com ele se encontrou com o Senhor no Monte Sinai. Então foram muitos momentos que ele teve com Deus, momentos especiais que ele teve com Deus graças à fé que ele teve no Deus Todo-Poderoso. E o povo de Israel, que experimentou por várias vezes o poder de Deus, coluna de nuvem de fogo, era o maná que vinha do céu, era o Senhor abrindo o rio Jordão. O Senhor fez grandes milagres porque aquele povo teve fé. Logicamente que em muitas passagens nós vemos a desobediência, a idolatria daquele povo a deuses estranhos. Mas Deus tratava com eles. E eles voltavam a entender que Deus Todo-Poderoso, ele era o Deus de todos, e eles precisariam obedecer esse Deus maravilhoso. Raabe, que demonstrou fé, recebendo os espias de Israel, que ela poderia ter tido um fim terrível ali, mas ela foi honrada pelo Senhor. E também tem Gideão, Baraque, Sansão, que pelejou em nome do Senhor e venceu, Jefté, Davi, que homem, que quão grandiosa foi a fé de Davi, porque Saul tentava matá-lo, tentava impedi-lo de chegar ao trono, mas Davi perseverou, peregrinou ali por muitos lugares, até o dia que o Senhor colocou ele para ser rei em Israel. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. O profeta Samuel também, né? Samuel que esteve ali desde o início na caminhada. Seus pais o apresentaram aos pés do Senhor, aos cuidados de Eli, aprendeu a palavra de Deus, foi um homem de fé, foi um grande juiz, foi um grande profeta,
foi sacerdote também. Então o Senhor abençoa quem tem fé, o Senhor abençoa quem confia. O Senhor, Ele trabalha de formas magníficas na vida daquele que confia. E as promessas do Senhor são coisas que nós não vemos, mas saberemos que receberemos. E isso é fé. Se nós sabemos que vamos receber, nós estamos tendo a fé em Deus. Também tem o exemplo dos profetas, grandes profetas de Deus, que falaram do amor de Deus, tanto para o povo naquele tempo, quanto para o povo nos dias de hoje, né? Então, isso é fé. É algo tão incrível que os profetas ali, usados por Deus, falavam aquilo que provinha de Deus. Tinha coisas que eles nem entendiam, porque eram profecias para os dias de hoje. Mas eles sabiam que estava fazendo algo para o Senhor. Estava entregando algo para Deus, que ali era Deus falando com eles. Deus usando eles através, né, da disposição de cada um deles. E isto, exemplos maravilhosos de fé, né? Exemplos que nós temos que guardar, ter em nossos corações e sempre buscar ao Senhor com a ousadia, com desejo, com a confiança, sabendo que Deus pode prover a mudança nas nossas vidas, na vida dos nossos alunos. Os nossos alunos precisam ter esta convicção do poder de Deus. Especifique esses exemplos, outros exemplos também, enumere em quadro, mostre quão grandiosa foi a ação de Deus no decorrer da história, no cuidado do Senhor com a igreja, para que eles possam confiar. Mostre aos alunos as promessas que o Senhor fez e cumpriu. E cumpriu porque aqueles que estavam ali envolvidos creram. Mostre, exemplifique aos seus alunos. 3. Fé para seguir em frente. O carro precisa de gasolina ou de combustível, seja qual for, né? O combustível ele precisa para se movimentar. Nós precisamos de comer pão para poder, né, de pão, alimento, arroz, que seja, para podermos ter energia. E é inconcebível que o crente não tenha fé, porque ele precisa de fé para perseverar. Ele precisa da fé em Deus para continuar na jornada cristã. Vejamos o exemplo do apóstolo Paulo, que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, combateu lutas, perseguições, açoites, picado por cobra, muito mais, e muitas outras pelejas. Mas por que ele perseverou? Porque ele tinha fé no Deus Todo-Poderoso. Ele tinha certeza que Deus daria a ele a solução para os seus problemas. E nós podemos ver aquela passagem lá em Filipenses que ele fala: aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho. Por quê? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele foi um grande exemplo de fé, e também a forma que Deus tirou ele, né? Que Deus livrou ele, que Deus libertou ele das amarras do inimigo. Enquanto ele perseguia os crentes, ele se tornou um verdadeiro cristão, pregador da palavra de Deus. E porque se nós não confiamos no Senhor, então se fala que é crente e não confia no Senhor, algo ali está errado. Tem algo errado. Nós precisamos voltar aos pés do Senhor, buscar de Deus força, fé, alegria, desejo, coragem, determinação. Algo pode estar impedindo os nossos alunos. Se porventura algum deles não tiver fé, ou se de nós, né, que seja, não tivermos a fé no Senhor, temos que observar atitudes nossas, atitudes que possam estar impedindo a gente de receber, aquilo que o Senhor prometeu. Vamos sempre procurar, né, refletir: o que será que está acontecendo? Por que eu não tenho fé? Por que a minha fé é pequena? Mas nós podemos tomar algumas atitudes para que possamos crescer novamente, né, na confiança em Deus. Então, o que podemos fazer? Aqui na nossa lição, cita 3 práticas. Uma delas é ler a Bíblia, ler ainda mais para vermos os exemplos, como nós fizemos agora há pouco, vimos vários exemplos. Aumentar os períodos de oração, se porventura orarmos, né? Se às vezes a gente nem está orando, vai aumentar o quê, né? Então, comece, ore, busque ao Senhor. Mas se já ora, ore mais, jejue, busque a presença de Deus. E também lembre-se de tudo aquilo que o Senhor fez no passado por você. Lembre isso, fale isso para os nossos alunos, para que eles lembrem de tudo aquilo que o Senhor realizou, dos livramentos que o Senhor deu aos seus pais, dos testemunhos que os seus pais contaram, dos momentos de luta ou até de enfermidades nos quais Deus agiu para abençoar.
nos momentos em que o Senhor livrou, quem sabe, os nossos alunos de morte, de acidentes, de perigos, de situações. Lembre sempre daquilo que Deus realizou, sempre. E que, se porventura houver alguém que não tem, que realmente expressou em sala de aula, que não consegue confiar no Senhor, que ele procure pessoas usadas por Deus, oriente eles. Procurem conselheiros, pastores, pessoas que são inspiradas, que têm a presença de Deus para instruí-los, para que eles voltem a confiar no Senhor, para que também possam orar, para que esse aluno possa vencer esta batalha e assim confiar no Senhor de uma forma maravilhosa. E a partir do momento que ele confiar no Senhor, com certeza ele verá que Deus é maravilhoso e passará a confiar ainda mais neste Deus. Amém, meus irmãos? Esta é a lição de hoje da classe dos adolescentes. Uma grande lição de fé está na carta aos Hebreus. Muitos homens de fé, mulheres de Deus, que foram abençoadas grandiosamente. Que assim seja também conosco, que assim seja também com os nossos alunos. Vamos para mais uma dinâmica que ajudará o professor em sala de aula, né, para que os alunos tenham uma captação melhor ainda do conteúdo, para facilitar. Vamos lá. O título da dinâmica é Alimentando a Fé. O objetivo dela é mostrar que a fé cresce quando é alimentada com coisas certas. Palavra de Deus, oração, obediência, experiências com Deus. E ela é enfraquecida quando alimentamos dúvidas, medo, distrações. Os materiais serão 2 caixas ou sacolas, uma com rótulo alimenta a fé e a outra enfraquece a fé. E cartões com palavras misturadas. Palavras de 2 tipos, por exemplo, cartões, o professor irá escrever leitura da Bíblia, por exemplo, algo bom, músicas que me afastam de Deus, que é algo que então impede a fé, oração, murmuração, obediência, dúvida, medo, culto, amigos que me aproximam de Deus, tempo demais nas redes sociais, amigos que me tiram da presença de Deus, testemunhos, pecado escondido, confiança em Deus, adoração. O professor também poderá adicionar outras palavras, desde que seja que tenha a ver aqui com essas que nós citamos. Então, como fazer? Coloque todos os cartões embaralhados em uma mesa. Peça que cada adolescente, um por um, pegue um cartão. Leia e em seguida eles leiam em voz alta e diga em qual caixa ele deve colocar. Por exemplo, pegou a palavra ali, leitura da Bíblia, ele vai colocar na caixa alimenta a fé ou na caixa enfraquece a fé. Qual delas? A leitura da Bíblia, ela alimenta a fé. Então ele vai lá e deposita na caixa alimenta a fé. Se pegou murmuração, vai para a caixa enfraquece a fé. Mas isso deixe seus alunos, que eles escolham a caixa. Depois que todos participarem, revise os cartões com a turma. Vai lá ver, professor, se está tudo certo, se eles aprenderam realmente, se sabem, entenderam realmente sobre a fé, fizeram certo a tarefa destinada a eles. Então revise os cartões e explique por que cada item ajuda ou atrapalha a fé. Interessante, né? Ele vai poder corrigir e também já ensinar sobre cada ponto que esteve ali naquela caixa, naquela urna, naquela sacola, que seja ali o que o professor tiver escolhido. O versículo-chave está em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Perguntas para reflexão final. O que você tem feito que alimenta ou enfraquece a sua fé? Pergunte a eles. O que você pode começar a fazer hoje para crescer na fé? Conclua, assim como o corpo precisa de comida saudável para crescer forte, a fé também precisa ser alimentada com coisas que vêm de Deus. Se você quer mais fé, alimente seu coração com a palavra, oração e obediência. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deixe seu like, se inscreve no canal, também comenta, compartilha e é isso. Até mais.